Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, temos assim na página 30. O grupo de jovens se dirigiu ao stand que trabalhava apenas com intercâmbios para a Oceania. Questionaram então qual seria o preço em média de uma passagem para esse continente em baixa temporada. O atendente consultou o sistema e respondeu que o preço das passagens de ida e volta estava em torno de Y, tá certo? Em milhares de reais. Então, um dos jovens notou que o atendente colocou determinados dados em uma fórmula a fim de obter o preço. Curioso, pediu ao atendente para lhe dizer qual era a fórmula base que o sistema utilizava. A fórmula desse cálculo era y² mais 3y menos 10 igual a zero. Percebo que é uma equação do segundo grau na incógnita y. Então, na letra A, o atendente respondeu que o preço era o resultado do módulo da soma das raízes dessa equação. Lembrando que o módulo é a distância, tá certo? Entre dois pontos. E não existe módulo negativo. O módulo será sempre positivo, tá certo? Então, resolva você também e encontre as raízes da equação dada. Então, aqui, ó, os passos que vocês já sabem, que primeiro identifique os coeficientes A, B e C. Depois, determine o valor de delta do discriminante. Por último, substitua o valor de delta e encontre o valor das raízes da equação, que é x' e x duas linhas. Nesse caso aqui, como está em função de y, será y' e y duas linhas. Então, aqui percebam que os coeficientes serão quem? Coeficiente A, que está oculto, é igual a 1. Coeficiente B é igual a 3. Coeficiente C, que é o termo independente, é igual a menos 10. Então, vamos encontrar agora quem é o discriminante representado pelo delta, tá certo? Que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde b é igual a 13, então ficará 13 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, tá certo que foi negativo, é menos 10. Então, aqui, 13 elevado ao quadrado seria 3 vezes 3, que é igual a 9. Aí, aqui no caso, ficaria menos com menos mais. Na verdade, antes de efetuar aí as multiplicações, fazia o jogo de sinais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, 9 mais 40 é igual a 49. Se o delta deu maior que zero, então eu terei aí duas raízes reais distintas. Então, vamos encontrar aí quem são essas raízes. Então, vamos encontrar através da fórmula de Bhaskara, que será no quê? Será o quê? Y igual a menos b, tá certo? No caso, b foi 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta que foi 49, sobre 2 vezes a que foi igual a 1. Então, aqui, ó, menos 3, tá certo? Vamos encontrar primeiramente quando a raiz for positiva, raiz quadrada de 49, que é igual a 7, então fica menos 3 mais 7, 2 vezes 1, 2. Então, aqui, menos com mais, menos, 7 menos 3, 4, 4 positivo, porque o 7 ele é maior. 4 dividido por 2, 2, tá certo? Então, encontrei já uma raiz. A outra raiz seria quando for negativo, tá certo? Então, aqui, ó, menos 3, menos raiz quadrada de 49, que foi 7, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, que é igual a 2. Menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, ficaria menos 10 dividido por 2, que daria igual a menos 5, tá certo? Então, as raízes foram iguais a 2 e menos 5. Então, aqui, letra B, discuta com seu professor e seus colegas se esse algoritmo já foi utilizado por vocês e, caso já tenha sido, em que momento foi apresentado, tá certo? Então, aqui, ó, esse algoritmo, ele já foi estudado anteriormente, na verdade, trata-se da fórmula de Bhaskara, porque já estudamos isso lá na unidade 1, tá certo? Então, agora aqui na letra C, agora complete os espaços ao lado para calcular o módulo da soma das duas raízes encontradas, tá certo? O módulo da soma. Então, uma raiz foi 2, que nós encontramos, e a outra raiz foi menos 5. Então, aqui coloca depois o menos 5, porque tem que colocar dentro do parênteses, já que ele está negativo. Então, aqui vocês fariam o quê? Mais com menos, menos. Então, 2 menos 5 seria igual a menos 3. Um módulo de menos 3. Como não existe, como eu falei para vocês, módulo é a distância entre dois pontos. Não existe módulo negativo, porque não existe distância negativa. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3, tá certo? Então, na letra D, sabendo que o valor é dado em milhares de reais,
qual é o preço em média de uma passagem para a Oceania. Já encontraram que um módulo, tá certo, da soma das raízes, que foi igual a 3, como é em milhares de reais, então seria 3 vezes 1.000, então quer dizer que a passagem para a Oceania será igual a 3.000 reais, tá certo? Na segunda questão, entretanto, o atendente disse que o sistema utilizava outro caminho para calcular o preço das passagens, muito mais prático. Letra A, considerando y', y duas linhas, as raízes reais da equação, tá certo? Escreva nos retângulos abaixo os sinais correspondentes. Então, aqui, ó, y', então aqui no caso, quando a raiz é positivo, e y duas linhas, quando a raiz aqui ela é negativa, tá certo? Só isso. Vocês iriam colocar aqui só o sinal de mais e aqui o sinal de menos. Na letra B, complete os espaços abaixo para adicionar membro a membro as duas igualdades, y' e y duas linhas, obtidas no item anterior, o que permite encontrar a soma das raízes de equações de segundo grau, tá certo? Então, aqui, ó, quem é y'? Y' é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, somado com y duas linhas, que é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Como aqui eu tenho a soma entre duas frações algébricas, os denominadores são iguais, mantém esse denominador para fazer a operação com os numeradores. Então, eu coloquei aqui, ó, menos b mais raiz quadrada de delta. Aqui mais com menos é menos, tá certo? Então, menos b, menos raiz quadrada de delta, tá certo? Então, percebam aqui que o delta, simplesmente, eu fiz o quê? Cortei, porque eles são iguais de sinais opostos. Mais com menos, menos raiz quadrada de delta, menos raiz quadrada de delta, zero, porque estamos somando aqui os termos semelhantes, tá certo? Então, aqui, ó, em relação a esses dois b's, eles são semelhantes, então, menos com menos, mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui, b mais b, 2b, então, fica menos 2b. Então, aqui eu repeti o 2a, então, aqui vocês simplesmente poderiam cortar aqui, ó, tanto o 2 do numerador quanto o 2 do denominador. Então, quer dizer que para encontrar a soma das raízes, como nós vimos lá na aula, as somas das raízes de uma equação do segundo grau pode ser encontrada através dessa fórmula aqui, menos b sobre a, tá certo? Então, na letra C, complete os espaços ao lado para calcular o módulo da soma das duas raízes, utilizando a relação que você encontrou no item anterior. Então, módulo de menos b sobre a, onde b, tá certo, foi igual a menos 3, tá certo, na equação. Vocês observarem aqui, foi igual a 3, tá certo? E o a foi igual a 1, tá bom? Então, substituir aqui, ó, o menos é da fórmula, o b por 3 e o a por 1. Então, aqui, 3 dividido por 1 daria 3, então ficaria módulo de menos 3. Então, como eu falei para vocês, não existe módulo negativo, então aí nós temos que o módulo de menos 3 será igual a 3. E se fosse positivo, também seria o resultado positivo, porque o resultado do módulo sempre será positivo, tá certo? Então, o grupo desejava saber se a agência que trabalhava com intercâmbios para a África também usava o mesmo algoritmo. Além, é claro, de saber quanto era o preço em média das passagens de ida e volta para esse continente. Terceira questão. Os jovens mostraram o algoritmo visto na outra agência para o vendedor e ele disse que o algoritmo, tá certo, usado pelo sistema de sua agência, tinha algumas semelhanças e pequenas diferenças e pediu ao jovem para acompanhar o algoritmo. Junte-se você também. Então, aqui na letra A, vamos ter o seguinte. Complete os espaços abaixo para multiplicar membro a membro as duas igualdades, y' e y duas linhas, obtidas na atividade anterior, o que permite encontrar a multiplicação das raízes de equações de segundo grau. Então, aqui, vocês fariam o quê? Y', vocês sabem que é o quê? Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E vezes y duas linhas, que é menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aí vocês iriam fazer a multiplicação membro a membro, tá certo? Então, aqui, coloquei dentro do parênteses, porque os numeradores possuem
dois termos para poder fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, multipliquei aqui os denominadores. Vejam que 2 vezes 2 é 4. A vezes A ao quadrado, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu repeti aqui, ó, 4A ao quadrado, 4A ao quadrado, tá bom? Então, aqui vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, percebam que, se vocês observarem, os primeiros termos dos dois fatores são iguais a menos B. Faltou menos aqui, tá certo, gente? Mas tem um menos aqui. Os dois são iguais a menos B, olha aqui. E os segundos termos, os dois, tá certo? São iguais, tá bom? A raiz quadrada de delta, tá certo? Os dois são iguais à raiz quadrada de delta, então podemos usar aí quadrado da soma pela diferença. Seria o quadrado do primeiro termo, no caso, menos b elevado ao quadrado, mais com menos, menos. O segundo termo elevado ao quadrado, raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. Então, aqui, nesse caso, base negativa, expoente par, resultado positivo, tá certo? Então, aqui, b elevado ao quadrado dá b ao quadrado, tá certo? Então, aqui vocês poderiam simplesmente cortar, ó, o radical com o expoente 2, ficaria o delta, então ficaria b ao quadrado, menos delta sobre 4 a ao quadrado, tá certo? B ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Na letra B, agora substitua o delta por b ao quadrado menos 4ac na expressão 1, depois realize as operações indicadas, simplificando ao máximo o resultado dessas operações. Então, aqui, encontramos essa expressão aqui, b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Então, fica b ao quadrado menos, substituindo aí o delta por b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Sobre 4a ao quadrado. Então, aí, tirando do parênteses, vejam que antes do parênteses tem um sinal de menos, então todos os termos que estão dentro do parênteses irão modificar os seus sinais. Então, ficará b ao quadrado menos b ao quadrado mais, porque aqui menos com menos é mais, 4ac, tá certo? Então, aqui b ao quadrado menos b ao quadrado, cancela, tá certo? Vai ficar o quê? 4ac sobre 4a ao quadrado. Pode cancelar o 4 aqui, ó, 4 do numerador com 4 do denominador, cancela 1a do denominador com 1a do numerador, tá certo? Então, no numerador vai ficar apenas o c e no denominador fica apenas um a. Então, o produto entre as raízes de uma equação do segundo grau, como nós vimos na aula, será igual a c sobre a, tá certo? Na quarta questão, temos agora assim. O atendente informou que a agência trabalhava com duas regiões, por ter cada uma suas particularidades e custos diferenciados. Então, a equação de segundo grau que modela o preço, em média, das passagens para o norte do continente africano é a seguinte: x ao quadrado menos 4x mais 15 quartos igual a zero. Letra A seguir, esclareceu que o valor em média era o resultado do produto das raízes dessa equação. Então, complete os espaços indicados para encontrar o resultado desse produto. Então, sabemos que para encontrar o produto de uma equação do segundo grau, vamos encontrar através dessa fórmula aqui, C sobre A. Então, vejam que nessa equação aqui, o coeficiente A está oculto, é aquele que está com x ao quadrado, é igual a 1. Coeficiente B é igual a menos 4, que é o que está com x. E o coeficiente C é o termo independente, será 15 quartos. Então, aqui nós temos o quê? Que essa equação está em função de quem? De x. Eu quero encontrar, tá certo, o produto das raízes, ou seja, x1, chamei aqui de x1, eu falei para vocês que eu posso chamar de x1 ou x', x duas linhas ou x2, tá certo? É a mesma coisa. Então, sabemos que para encontrar o produto das raízes será igual a C sobre A, tá certo? Então, aqui eu repeti, x1 vezes x2, tá certo? Será igual, substituindo aí, ó, o C por 15 quartos, sobre, no caso aí, o A foi igual a 1, sobre 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Logo, nós temos que o produto das raízes será o quê? 15 quartos, onde se vocês dividirem aí, vão transformar para o número decimal, que é um número com vírgula, 15 dividido por 4 será igual a 3,75. Será o produto das raízes. Na letra B, qual é o preço em milhares de reais das passagens para o norte do continente africano? Então, aí bastava vocês multiplicarem esse valor aí, no caso, por 1.000, já que são em milhares de reais. Então, o preço será de R$ 3.750.
reais, tá certo? Quinta questão. O atendente informou também a equação que modela o preço pela ida e volta para o sul do continente. Faça as atividades e descubra esses valores. Então, já para o sul do continente africano, a equação de segundo grau, que modela o preço em média, utilizada pela empresa, é a seguinte: x² menos 2,5x mais 2,25 igual a zero. Percebam que o coeficiente A que está oculto, tá certo? É igual a 1. O coeficiente B é igual a menos 2,5 e o coeficiente C é igual a 2,25, tá certo? Na letra A, sabendo que o preço em média da passagem de ida é dada pela soma das raízes da equação e a passagem de volta pelo produto das raízes. Complete os espaços abaixo para encontrar os resultados indicados. Nós temos aí o de ida, que é a soma das raízes. Vejam que aqui é uma equação do segundo grau, tá certo? Em função da incógnita x. Então, aqui, para encontrar a soma das raízes, nós encontramos através da fórmula menos b sobre a. Então, no caso, o b aqui é menos 2,5. Então, aqui o menos da fórmula e o menos do coeficiente, tá certo? Coloquei dentro do parênteses. Sobre a que foi igual a 1. Nós temos que menos com menos é mais, 2,5 dividido por 1, 2,5, certo? E com relação à volta, que é o produto dessas raízes, é encontrado através da fórmula C sobre A, onde C é 2,25 e A é igual a 1. 2,25 dividido por 1 é igual a 2,25, certo? Na letra B, por último, responda quais são os valores das passagens ida e volta para o sul do continente africano. Nesse caso aí, como são em milhares de reais, vocês teriam que multiplicar, tá certo? Cada um desses valores por 1.000. 2,5 vezes 1.000. Então, nós temos que o preço da passagem de ida será de R$ 2.500. 2,25 vezes 1.000. Então, eu tenho que a passagem de volta será igual a R$ 2.250, tá certo? Sexta questão. Uma terceira agência de viagens atendeu ao pedido dos jovens e lhes revelou que o preço em média das passagens para a Europa em alta e baixa temporada é modelado por uma equação do segundo grau que obedece às seguintes regras. 1. Soma das raízes é 5. 2. O produto das raízes é 6. Então, aqui, a partir dessas duas informações, os estudantes descobriram qual é a equação geral que determina o preço das passagens. Escreva a equação de segundo grau e a seguir encontre as raízes para saber, tá certo, o preço das passagens em alta e baixa temporada. Então, nesse caso aí, a equação seria o quê? Porque sabemos que a fórmula para encontrar uma equação de segundo grau, como se tem a soma e o produto, será x² menos sx mais p igual a zero, onde s é a soma e p é o produto. Então, bastava vocês substituírem, tá certo? Aqui seria s e aqui seria p. Então, a equação seria o quê? X² menos s é a soma, que foi 5, então seria 5x, mais p que é o produto, seria igual a 6. Então, a equação seria x² menos 5x mais c igual a zero, tá certo? Então, aí vocês teriam que encontrar quem são as suas raízes. No caso, teriam que encontrar, primeiramente, os coeficientes, né? Coeficiente A, que é 1, que está oculto. Coeficiente B, que é menos 5, que está com x. E coeficiente C, que é o termo independente, é o 6. Então, vocês teriam que encontrar o delta, tá certo? Que é o discriminante representado pelo delta, que seria b² menos 4 vezes A vezes C. Depois de ter encontrado o delta seria maior do que zero, logo as raízes seriam distintas, seriam duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Então, aí vocês iriam encontrar quem é x' e x duas linhas, tá certo? Então, x' seria igual a 3 e x duas linhas seria igual a 2, tá bom? Então, aí, como é em milhares de reais, vocês teriam que multiplicar o 3 por 1.000, que seria igual a 3.000, e o 2 por 1.000, que seria igual a 2.000. Então, os preços em milhares de reais são de 3.000 reais e 2.000 reais, respectivamente, tá certo? Sétima questão. Ramiro é funcionário de uma agência de intercâmbio e certa vez um estudante o procurou a respeito de um orçamento para estudos durante um período de 6 meses na Califórnia. Ramiro informou que ele pagaria 10 parcelas do equivalente ao inverso da soma das raízes da equação de segundo grau, x² sobre 2 menos x
sobre 800, tá certo? Avos, menos 720, igual a zero. Então, com essas informações, responda. Percebam que o coeficiente A é igual a 1/2, porque tem o coeficiente 1 aqui oculto, seria 1/2. Coeficiente B seria igual a menos 1 sobre 800 avos, tá certo? E o coeficiente C, que é o termo independente, seria igual a menos 720, tá certo? Então, aqui, na letra A, qual será o valor, tá certo, das parcelas que o estudante terá de pagar. Então, o valor das parcelas que o estudante terá de pagar será de R$400. Então, aí vocês teriam que fazer o quê? Encontrar a soma das raízes. A soma das raízes que é encontrado através da fórmula o quê? Através da fórmula menos B sobre A. Percebam aí que o B, como eu falei para vocês, é menos 1 sobre 800 avos, tá certo? Menos 1 sobre 800 avos. Então, menos da fórmula com menos do coeficiente, então percebam aqui que ficou positivo, sobre A que é 1/2, tá certo? Então, aqui, divisão de fração, repete a primeira, que é 1 sobre 800 avos, vezes o inverso da segunda. Vocês teriam que inverter a segunda fração. Então, o que é numerador virou denominador, o que é denominador vira numerador, e aí vocês iriam multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 2, 2, 800 vezes 1, 800, tá certo? Então, aqui, nesse caso, vocês teriam que novamente inverter, porque aqui a questão diz que é o inverso, tá certo? Da soma, se a soma deu 2 sobre 800 avos, tá certo? Então, aqui vocês teriam que inverter agora, porque essa seria a soma, mas aqui diz que é o inverso, tá certo? Então, aí, invertendo, ficaria 800 dividido por 2, que é igual a 400. Então, o valor das parcelas que o estudante terá de pagar será de R$400. Então, letra B, qual será o valor total do intercâmbio de 6 meses para a Califórnia? Porque isso aqui é referente a apenas uma parcela, mas a questão diz que foram divididas em 10 parcelas. Então, aqui, 400 é referente a uma parcela. Para saber qual será o valor pago, tá certo? Em um intercâmbio de 6 meses para a Califórnia, vocês teriam que fazer 400 vezes 10, seria igual a 4.000. Então, o valor total será de R$4.000, tá certo? Oitava questão. Vanderlei e Vanderleia se conheceram, tá certo? Quando estudavam no 9º ano do ensino fundamental. E hoje pretendem cursar juntos a graduação de Engenharia Química no exterior para futuramente abrir uma empresa. Para isso, consultaram uma agência de intercâmbio que lhes informaram que o custo médio para estudar em Lisboa estaria modelado pela equação 10x² mais 5x igual a menos 100.000. Temos aqui, tá certo, uma equação do segundo grau, tá certo? Onde aí vocês teriam que igualar a zero. Para igualar a zero, teriam que passar esse termo aqui para o primeiro lado, trocando seu sinal, igualariam a zero, ficando assim, ó. 10x² mais 5x mais 100.000, tá certo? Porque tá negativo, vem para antes da igualdade positivo, mais 100.000 igualaria a zero. Vejam que o coeficiente A, tá certo? É igual a 10, coeficiente B é igual a 5 e o coeficiente C, que é o termo independente, é igual a 100.000. Então, aqui, ó, com essas informações, qual será o custo médio que o casal terá que dispor, sabendo que o valor em milhares de reais desse intercâmbio, tá certo? Se dá pelo produto das raízes dessa equação. Então, aqui, vocês sabem que para encontrar o produto das raízes, vocês iriam encontrar através da fórmula C sobre A, onde C é igual a 100.000, tá certo? E A é igual a 10. 100.000 dividido por 10 é igual a 10.000. Logo, o custo do intercâmbio para a graduação de Engenharia Química em Lisboa será de R$10.000, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não se esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar anotando a participação de vocês, tá certo? Então, um beijão para todos. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!